Boa noite, está começando mais um Inova Rio Podcast, o nosso podcast de inovação e tecnologia. Primeiramente, queria agradecer aqui os nossos realizadores, do podcast, CREA, RJ e Mútua, que é a caixa de assistência aí dos profissionais do sistema Confiacrea. Agradecer o Diário do Rio, que é a plataforma onde sai o nosso podcast, e ao Clube do Empreendedor, que é a nossa casa aqui, que nos cede o espaço para a gente gravar. E eu hoje estou aqui como a hostess, Falei que um dia eu estaria nessa posição. Tô brincando. Eu já fui antes, mas agora eu estou aqui nessa cadeira. Acho que nessa cadeira eu nunca sentei. Hoje prometo falar menos, porque geralmente eu falo um pouquinho demais, até pouco mais com meus convidados. Mas hoje, gente, prometo que eu vou me controlar. Aqui ao meu lado, a engenheira civil Ana Paula Maziero, atual diretora administrativa da Mútua RJ. Ana Paula, fala um pouquinho mais sobre você. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui de novo nesse podcast. Hoje para falar um pouquinho sobre o CREA Júnior, Entender quais são as expectativas para os nossos futuros profissionais, dando continuidade a essa temporada de podcasts realizada pela Mútua e pelo CREA, com o objetivo de a gente estar apresentando, para os nossos profissionais as principais atividades em desenvolvimento na atual gestão. E é um prazer recebê-los aqui. Obrigada, Ana. Com a gente aqui hoje também, Eduardo Santos, assessor da presidência do CREA, atual coordenador do programa CREA Júnior. Eduardo, bora, fala mais um pouquinho aí de você. Boa noite, pessoal. Tô um pouco nervoso porque primeira vez que eu venho no podcast, mas só tô com amigo aqui, cara? Amigo de muitos anos. Amigos de muitos anos. Aqui eu tenho 17. Essa aqui tem um pouco menos, mas já mora no meu coração. Oh, então, que lindo! A gente tem muito para falar aí sobre um pouco sobre o programa do CREA Júnior, Progredir. Bastante coisa que a gente vem pensando para os estudantes, para fortalecimento da engenharia, do ensino da engenharia. Então, tem bastante coisa aí que a gente vai falar adiante. Obrigada, Eduardo. Vai ser até difícil falar Eduardo, que eu só chamo de Dudu. Pois é. Mas se falar Dudu, é isso aí. Tá em casa. Também aqui como nosso convidado hoje, não sei se é a primeira vez também, tá estreando aqui? Não. Já vi outra vez e podcast, tranquilo. Tá vendo? Falar com você mesmo, Exatamente. O engenheiro de produção, Guilherme Neto, atual gestor dos programas CREA Júnior e Progredir. Bora, Guilherme, agora é a sua vez, já que você já tá em casa, acostumado, casa, aí podcast... Pessoal, hoje vai ser uma boa oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente está programando pro Progredir, pro CREA Júnior. É sempre uma honra estar aqui com vocês no podcast. Eu estive aqui numa outra oportunidade com o Edipo e com o Miguel e com o Rodrigo, nosso editor master. A gente, foi muito legal a primeira participação, então eu falei que, quando tiver uma oportunidade, dá um espacinho pra gente lá, pra gente poder falar sobre algumas coisas legais. Obrigada, Guilherme. Já que você tá falando, vamos lá, vamos falar da história do CREA Júnior, como começou. Eu sei que você foi um dos fundadores, Vai entregar minha idade, Não, não falei quando começou. Eu falei que você foi um dos fundadores, primeiro secretário-geral. Verdade. Nosso primeiro coordenador foi o nosso atual presidente, Miguel Fernandes. Sim. Então, o bom filho realmente a casa torna. Pois então, ele iniciou esse programa aí, junto com outros estudantes lá na vanguarda. E hoje ele está à frente aí do nosso conselho, Eu também participei do CREA... Quando ainda era CREA estudante, fui até garota propaganda da carteirinha durante, acho que uns 10 anos. Meu rostinho, que não era retinho na época, rodou aí o Rio de Janeiro inteiro, mas foi por uma boa causa. Então fala aí como que isso começou, como que surgiu na época essa ideia de montar esse programa, quais foram os desafios que vocês encontraram, sua experiência? Bom, o programa CREA Júnior, ou CREA Estudante, ele começa em 2000, se eu não estou enganado, em Minas Gerais. E ao longo do tempo ele foi começando a ter aderência em outros estados. A gente chega... E aqui no Rio chegou em 2005. E aí foi uma boa oportunidade de reunir as principais lideranças estudantis da UERJ, no qual eu fazia parte, o FRJ, Rural, Cefet, UF. E a gente sempre tentando fazer aquele esforço de conseguir propagar ainda mais para as universidades particulares, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes as universidades particulares elas não têm grupos organizados de estudantes, então acaba ficando um pouquinho mais difícil esse poder de mobilização.
Então, no início da história do CREA Estudante, a gente tinha uma presença maciça dos estudantes das universidades públicas e a gente conseguimos desenvolver coisas bem interessantes. A partir da fundação, em 2005, mais ou menos 2006, no ano seguinte, a gente tem, de fato, instaurado a comissão em 2007, eu passo a ser o secretário-geral, Miguel coordenador-geral, e uma das coisas que a gente sempre pregou na questão do CREA Estudante, hoje CREA Júnior, é que a engenharia está acostumada a formar líderes. Então, foi uma boa reunião de líderes estudantis ainda, né? Mas que já tinham um olhar muito à frente nessa questão de mobilização, de estar todo mundo junto, de buscar sempre melhorias para a engenharia. Então, a gente conseguiu organizar muitas coisas em conjunto. Quando a gente teve aqui no Brasil, em 2008, a UEC, que foi a Conferência Mundial de Engenharia, foi legal, porque a gente foi representando o Rio. Na época, o Miguel também foi o nosso coordenador adjunto no CREA Júnior Nacional. Então, a gente teve a oportunidade de organizar um seminário, organizar palestras na própria UEC. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que as coisas foram amadurecendo, mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, depois de ter passado pelo CREA Júnior, fui viver a minha vida, fui buscar as minhas especializações e tudo mais, caindo dentro do mercado de trabalho. Me ajudou muito essa experiência, porque o fato da gente... muitas das vezes tem uma particularidade que a galera fala que o estudante da Exatas ele é muito individualista. Ele não é de grupo. Só que a partir do momento que a gente tem essa mobilização e a criação de um grupo forte da engenharia, dos estudantes de engenharia aqui do Rio, a coisa meio que mudou de figura e me ajudou muito o fato de eu ter passado pelo CREA Estudante / CREA Júnior na minha vida profissional. Atuei durante 15 anos no mercado de entretenimento, em grandes empresas do segmento, e agora estou de volta ao CREA. E aí essa ideia de ter ficado justamente com esses dois programas foi legal, porque são dois programas que eu conheço bem, tenho boas ideias e temos tentado desenvolver algumas coisas já de imediato para tirar um pouquinho da inércia, tentar reunir todo mundo de novo, porque infelizmente ao longo dos anos essa coesão da galera ela foi perdida. Então agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Não vou dizer que a gente está tentando um plano JK, mas a gente está acelerando muito, muito para poder ter de novo uma estrutura legal, como a gente já teve, uma boa mobilização, participações maciças. O CREA Júnior do Rio de Janeiro sempre foi referência para os demais. Então a nossa busca agora é de reassumir o nosso posto e aproveitar que hoje a gente tem muito mais tecnologia envolvida. Sim. Então acaba facilitando muito as reuniões, facilita muito a distribuição de conteúdo. Então acho que provavelmente a gente vai ter fazer uma boa gestão de legado, principalmente para o CREA, até porque uma das coisas que a gente detectou aqui é a ausência de legado relacionado ao CREA Júnior. Então a gente pensou bem e falou, cara, agora tudo que a gente vai criar vai ficar para o sistema, para a galera poder continuar se desenvolvendo, melhorando e vamos embora. Essa é a nossa ideia. Bem legal, assim, né? Eu participei muito, né, do CREA Júnior, porque eu fui coordenadora, né, do programa regional por um tempo e estagiei também justamente no CREA Júnior e no Progredir. Então, assim, viajei muito, e era uma mobilização nacional, tinham encontros, assim, quase que bimestrais de todos os coordenadores, de todos os CREAs. A maioria foi em Brasília, né, que acabava, né, onde é o Confea. E, assim, era bem legal. Isso me ajudou, né, como você falou, muito na vida profissional, porque você acaba desenvolvendo habilidades de falar em grupo, né, de se relacionar com pessoas muito diferentes, de diferentes culturas. Pô, eu nunca tinha conhecido ninguém do Acre, por exemplo. Eu conheci no CREA Júnior. Amapá, esses países, olha... Gente, o Acre é um estado, porque tinha essa brincadeira lá. Sempre que os dois coordenadores falavam, não tem mais ninguém no Acre. Essas brincadeiras de, né, jovens e que se reuniam lá em Brasília, era bem legal, assim, era uma troca. Eu ainda falo com alguns hoje em dia. Os do Piauí e Roraima, né, assim, estados bem distantes, foi o que eu mais me aproximei na época. Então lá, hoje em dia o pessoal é engenheiro, tem um que realmente está no CREA também, do Piauí, trabalhando. Então você vê que essa inserção já na faculdade,
dentro do sistema, ajuda muita gente, né? Muito. Eu, como era do Centro Acadêmico da UFRJ, eu já conhecia o CREA e já sabia, né, como era o sistema antes até de ir para o CREA estudante. Mas tem gente que se forma e só vai saber que tem CREA quando precisa se registrar no conselho. E não sabe o que o conselho faz. Até gente que já está no conselho há 20, 30 anos não sabe, acha que a gente fiscaliza a obra, acha que a gente, né, fiscaliza a qualidade de obra, né, essas coisas assim. Então é muito importante a gente, né, reestruturar esse programa. E até uma das próximas perguntas para o Eduardo, né, Dudu, que está aí à frente como coordenador. Como é que vocês estão pensando, né, em reestruturar o programa? Quais são assim, as principais atividades que vocês querem desenvolver, os objetivos? Acho que as principais ideias, né, foi o que o Guilherme falou, foi muito sobre o legado, né? Criar um ambiente estudantil dentro do próprio sistema do CREA, onde os dados dos estudantes vão estar lá desde o começo da faculdade até a sua formatura, onde ele vira o futuro profissional. Isso já vai ser de uma maneira que a gente vai poder acompanhar, vai poder ver a gestão de evasão, vai poder acompanhar seu aluno, o porquê que o aluno não está conseguindo concluir o seu curso. Então, essa é uma das principais metas nossas que a gente colocou. A parte de network, né, que é a parte de palestras, workshops, visitas técnicas, desenvolvimento, fazer treinamentos de mentoria, fazer uma porção, uma gama de opções que a gente coloca aí como antes não acontecia, né? O programa ele era feito só para se fazer a carteira e a gente não tinha, naquele momento, uma conexão diretamente com o aluno, né? A gente esteve, por exemplo, em algumas universidades, muitos alunos queriam saber um pouco mais o que é a legislação, como é a atribuição, como é que se faz uma RT, o que é a atribuição profissional do que ele vai querer, que ele vai ter quando ele se formar. Então, assim, é o que a gente está buscando, levar ao aluno conhecimento. E não somente ser algo cartorial no qual ele se forma e pronto. Então, principal, né? A gente vai com ele até a formatura. Eu entendo que o CREA Júnior é a forma da gente conseguir aproximar os estudantes do conselho, na verdade, né? Entenderem o que é esse universo do conselho profissional, o que é o universo da engenharia, da agronomia e das geociências, entender o que cada uma dessas profissões fazem, qual é a diferença entre elas. E, de fato, é muito importante a gente estar mais perto dos estudantes. Você falou da questão da evasão, né? Hoje em dia, a evasão está muito grande. E eu entendo que, através do CREA Júnior, a gente pode conseguir, através dos próprios alunos, compreender o motivo real dessa evasão. Porque uma pesquisa, ela não traz a mesma informação que você ali num contato diário com ele e com os outros pares, você consegue absorver. Exatamente. Essa é até uma ideia, quando a gente fala de legado e construção de base de dados, é muito por isso, para a gente poder avaliar nessa questão da evasão, mas também, por exemplo, como a gente tem o Progredir é um programa de capacitação dos profissionais, que também atende os estudantes, a gente poder ter a melhor opção de que tipos de cursos a gente vai oferecer. Porque muitas das vezes a gente ficava no experimental, tentativa de acerto e erro. Muitas das vezes a gente achava um tema legal, tinha um bom professor para passar, mas às vezes nem fechar a turma fechava. Então, assim, como que a gente passa a ser mais certeiro nas propostas de curso do Progredir? É por isso que a gente está trabalhando os dois programas de forma conjunta, para a gente poder chegar ali na frente e falar, por exemplo, eu tenho a galera de engenharia civil, ela é muito presente aqui no CREA Júnior. Cara, os caras estão pedindo para a gente ter, sei lá, um curso relacionado a concreto armado. Então vamos embora, vamos fazer um curso de concreto armado, vamos fazer uma visita técnica no canteiro de obras. É esse tipo de situação que a gente quer levar para o estudante, para poder facilitar essa ambientação dele na nossa profissão.
Porque, assim, é muito difícil. Às vezes, eu me pegava muito, porque eu era técnico em eletrônica, aí aquele lance, né? Pô, me formei em técnica em eletrônica, agora qual vai ser a minha engenharia? Quem é o chefe de técnica em eletrônica? Engenheiro eletricista com ênfase em sistemas eletrônicos. Oba, vou fazer vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu só fiz vestibular para engenharia elétrica. Só que dentro da faculdade eu descobri que eu tinha outras aptidões. Aí eu falei assim, pô, peraí, a elétrica não é o que vai me satisfazer pro resto da vida. Porque, assim, teve-se muito aquela ideia de que, não, pô, o cara que faz engenharia fica milionário. Pô, tem uma galera que vende muito isso. Sonho, né? Exatamente, tem uma galera que vende isso. Então a gente sabe que, pô, é difícil você se estabelecer de uma forma rápida na engenharia. Então eu falei, pô, peraí, não é essa a minha engenharia, não. Aí quando eu começo a aprofundar e conhecer outros colegas dentro da própria faculdade, eu falei, cara, eu tenho que sair da elétrica para ontem, porque eu vou acabar me frustrando. Eu vou me formar de repente. E quando eu olho... Esse é um ponto que eu acho que a gente, pelo CREA Júnior, vai começar a ajudar. Tem muita gente que vai fazer a faculdade de engenharia e não sabe o que vai fazer quando se formar. E além disso, não tem a questão mapeada da parte relacionada às vagas na engenharia. Sim. Então, assim, tem muita gente que... Foi o meu caso. Por exemplo, na elétrica, eu falei, pô, beleza, eu vou fazer sistemas eletrônicos. E aí eu falei, cara, a partir do momento que eu fui ganhando maturidade, fui entendendo um pouquinho mais as coisas, eu falei, pô, peraí, como é que é o mercado de trabalho da engenharia elétrica com ênfase em sistemas eletrônicos? Quando eu olhei, eu tomei um susto. Porque eu falei assim, peraí. Era muito restrito? Muito restrito. Aí, pô, tem as outras cadeiras lá da elétrica, pô, engenharia de potência. Pô, também muito restrito. Então eu falei assim, cara, ferrou. Eu, de repente, não vou conseguir me empregar rápido, porque pra gente que sai da faculdade, o ideal é a gente se empregar rápido para poder continuar praticando, para poder continuar se desenvolvendo. Eu falei, cara, o mercado era muito restrito. Então eu falei, opa, peraí. Dadas as aptidões que eu tinha, eu falei, bom, vou mudar para engenharia de produção. E aí eu mudei para engenharia de produção, minha vida decolou, porque eu mudei e tinha muito mais a ver comigo. E é por isso que eu acho que, a partir do momento que a gente começa a ter mais dados para analisar dentro do conselho sobre esses estudantes, mais fácil a gente consegue, até de certa forma, direcionar. Eu lembro que, pô, no meu tempo de estudante, todo mundo falava, cara, faz engenharia civil, porque, pô, engenharia está faltando engenheiro civil no mercado. Aí vai todo mundo, a mídia fazendo esse esforço de, pô, conscientizar a galera para fazer engenharia civil. E aí o que aconteceu? A gente teve um monte de engenheiros civis se formando e o mercado não conseguiu absorver. Então, assim, eu acho que a gente, a partir do momento que a gente começa a se pautar por dados, e aí eu sempre me dava eu ficava às vezes até meio assim, falava, caraca, pô, é o CREA. Peraí, a gente tem que ter tecnologia. Por isso que, pô, eu achei muito feliz uma das propostas do Miguel ser exatamente de digitalizar o conselho, que precisa, é necessário. Urgentemente. Entendeu? Então, muitas das vezes eu ficava meio perdido para... preciso fazer uma solicitação de documento, desculpe o termo, era um inferno. Mas agora, acredito que as coisas sendo digitalizadas vão ser bem mais fáceis e a galera vai curtir. E aí a gente vai passar a ter um conselho que ele vai dar subsídios e o profissional vai ficar mais feliz de ter o seu conselho do lado. Entendeu? Porque eu acho que uma das coisas que também acabava diminuindo a importância da própria engenharia é quando você olha um conselho omisso, que ele não provém nada para os profissionais. Então eu acho que agora a gente tem um caminho bacana para se desenvolver e desenvolver o conselho. Uma das coisas que eu acho importante é o aconselhamento de carreira. Muito. Quando a gente traz profissionais mais experientes para que possam contar as suas experiências para aqueles estudantes que estão ali, eles vão entender se é aquilo mesmo que eles querem seguir. Então, é uma das pautas que seriam importantíssimo, aconselhamento de carreira. Mentoria mesmo, o cara chegar, trazer lá um profissional experiente de várias áreas. É claro que hoje a gente tem várias áreas novas, né? A gente nem sabia software, várias áreas de engenharias novas, mas são áreas que a gente vai... As principais áreas a gente consegue
trazer os profissionais para que possam aconselhar nas carreiras desses jovens, entendeu? Eu tive esse problema, né? Eu comecei na engenharia eletrônica. Por que eu escolhi engenharia eletrônica? Porque eu gostava de mexer em computador. E a minha primeira aula foi de Pascal, tipo, né? Que nem se usava, mas era para você aprender o algoritmo. Eu falei, meu Deus, eu odeio isso. E eu não tive, né? A gente não tinha essa oportunidade. Na época não tinha nem a internet, né? A rede social não existia e não era tão difundida. Para você perguntar, eu vou trabalhar com o quê em eletrônica? Qual é a minha área de atuação? E eu persisti por 2 anos e meio na eletrônica por não saber qual engenharia que eu queria. Porque eu não sabia, vamos mudar agora para qual? É isso que o Dudu acabou de falar. Se você tiver essa mentoria, fica mais engenheiro fácil. civil, um engenheiro eletricista que está há 30, 40 anos no mercado vai falar, você vai trabalhar... Existe um mundo de possibilidades na engenharia civil, existe um mundo de possibilidades em cada engenharia. E você não sabe na faculdade. Eu entrei na faculdade sem ter a menor noção do que um engenheiro eletrônico faria. E fiquei lá uns 2 anos ainda sem saber, só odiando o que eu estava fazendo, porque eu não gostava. Eu não gostava de programar. Eu escolhi engenharia eletrônica. Eu não gostava de eletrônica 1, eletrônica 2. Era uma coisa assim, era martirizante. E eu demorei mais ainda, ou seja, eu joguei várias matérias fora, apesar de eu ir puxando, né, as do básico e tal. Eu acabei jogando várias matérias fora, ou seja, atrasei a formatura, desperdicei tempo, porque eu não sabia para qual engenharia eu vou. Você queria isso. Eu não sei, porque não existia essa... Nem se falava em mentoria, não se falava em nada disso. Hoje em dia, nós temos muitas tecnologias artificiais, mas nada tira a experiência de uma pessoa que está há 30, 40 anos na mesma área. Que já viveu, já vivenciou. Já passou pelas dificuldades ali da profissão e tem muita bagagem para passar. Vocês estão falando de aconselhamento de carreira, de mentoria, e acho que estão deixando uma deixa para mim. Eu adoro essa E aí, tá vendo? A gente nem combinou. Pois é. Fala, vamos, nossa diretora. Posso Claro, começar? essa é a nossa novidade. Então, para quem está nos assistindo, a Mútua ela tem um programa que é a Mútua Jovem, né? Que está totalmente linkado, conectado com o CREA Júnior. Era um desejo bem antigo. Quem já foi CREA Júnior, quem já foi conselheiro, quem conhece a Mútua, sempre perguntava por que a Mútua ela não atende os graduandos, né? Para quem não sabe, a Mútua é a nossa caixa de benefícios, nossa caixa de assistência do CREA, que oferece uma série de benefícios. E agora, a partir desse mês, existe a possibilidade dos graduandos vinculados ao CREA Júnior fazerem parte da Mútua Júnior através de um termo de cooperação entre Mútua e CREA. E eu entendo que isso vai ser um grande ganho para os nossos alunos, né? A gente já tinha conversado anteriormente. Por que não o conselho estar presente na semana de calouros, dando as boas-vindas e já se apresentando? Por que esperar até a formatura para eles entenderem o que é o CREA, né? Por que a gente não pode participar das semanas de engenharia, das formaturas e já começar a oferecer? Eu já até anotei aqui, Dudu, aconselhamento de carreira, levar isso como uma demanda lá para dentro da Mútua para a gente fazer esse projeto. Nós fizemos agora, recentemente, um programa de mentoria de carreira na Mútua. O Rio de Janeiro foi o piloto na implementação desse projeto nacional. E nós tínhamos alguns graduandos, né? Numa turma de quase 50, tinha 4 graduandos que já estão interessados em saber o que eles vão fazer quando acabarem a faculdade, que caminho que eles vão seguir, o que eles precisam ter. E o papel do conselho é exatamente esse, estar próximo dos profissionais e orientando, né? E é muito gratificante saber que a gente está acompanhado de pessoas que têm essa mesma visão, uma gestão do CREA alinhada com a gestão da Mútua, que a gente consegue trabalhar continuamente junto com vocês dentro do Progredir, ajudando na execução dos cursos para que a gente possa avançar e desmistificar essa imagem ruim que as pessoas ainda têm do conselho, né? Acho que é a nossa principal missão aí, junto com os alunos no CREA Júnior e na Mútua Júnior. É mais um legado que nós deixamos. Com certeza. Uma coisa bem simples, assim, que, né, a gente vê agora, né, que a gente até está dentro do CREA, é uma dificuldade, até que o Dudu já mencionou, de preencher uma RT, por exemplo. E outra coisa, saber da importância de você registrar a sua RT, né, para o seu acervo técnico, para o seu acervo profissional, quando você vai pedir, né, um atestado. E as pessoas não sabem disso já
como profissionais. Então, eu acho que a gente levar isso pro CREA Júnior, né? Pro cara, ó, o que é uma RT? Qual a importância de uma RT? Porque tem gente que em estágio já faz projeto Sim. e não assina. Ou até se... Essa é a deixa pro Dudu, que eu sei que essa daí é uma ideia, que ele, não sei se ele já tinha... Tava ali naqueles ali, ó, na colinha dele, mas vamos lá, ele vai falar isso aí, que eu já ouvi, é uma ideia maravilhosa. Isso aí é uma ideia que eu já tenho há uns 3 anos, que eu já venho elaborando há 3 anos, já venho numa frente parlamentar, que eu venho junto lá com a Nacional conversando, para que a gente faça a RT, que não está dando o nome de ART, estagiário está dando o nome de ART 0, que seria a RT para o estagiário ter o seu acervo técnico. Gente, você está ali trabalhando, fazendo o serviço ou a obra ali, você já poder colocar ela como seu acervo técnico é muito bom. Às vezes você está trabalhando no Porto Maravilha, uma obra gigantesca. E você é estagiário, mas vai estar lá. Fui estagiário em tais funções. É a sua comprovação, né? Enriquece o que a gente coloca no currículo, né? Enriquece, entendeu? Hoje, se você fosse colocar no seu currículo, você poderia ter colocado, mas ter averbado pelo... É completamente diferente. É totalmente diferente. E eles já começam a ter uma vivência do que é o conselho. Sim. Entender que não é o vilão que as pessoas tentam pintar. Exatamente. É o que a gente falou, assim, né? É fidelizar, trazer a fidelização de que entender que o conselho tá para ajudar e não para atrapalhar. Não para punir, e não para atrapalhar o conselho como punição e burocracia. Entendeu? Então a gente está aqui para ajudar. É um portal de empregabilidade que a gente está criando junto, tanto para profissionais como para estagiários. É uma porção de coisas que a gente está trazendo que vai ser para ajudar com certeza essas pessoas. E não esquecendo, né, a gente sempre fala aqui sobre a valorização dos profissionais. Dentro disso, vão poder utilizar a BNT. Só isso aí já é... Vão poder utilizar a BNT. É bom explicar isso direitinho, né, Dudu? Não, pode falar. Pode falar. A partir do momento que os alunos eles estiverem vinculados no CREA Júnior, né, consequentemente na Mútua Júnior, eles passam a ter acesso ilimitado para a consulta das normas da BNT. E se eles quiserem fazer um curso, eles têm 50% de desconto, o que é um ganho maravilhoso, porque muitas das vezes a gente precisa, né? Sim. Na nossa época de estudante, que nem foi tão longe assim, a gente precisava consultar as normas e como a gente sofria para conseguir ter acessos. Hoje não. Se estiver vinculado no CREA Júnior, já está ali na mão do profissional. Agora eu tenho uma dúvida, como é que eles fazem, como é que os graduandos podem se inscrever no CREA Júnior? Como que funciona esse processo? 2 perguntas então, como pode se inscrever e como é que vai ser essa associação com a multa? Porque a gente, né, isso vai surgir nas dúvidas quando o pessoal começar a assistir. Nós pagamos a anuidade e pagamos a multa para ser associado. Como que isso vai ser pro estudante, né? Porque a gente sabe que o estudante é ferrado, que na faculdade é uma tristeza, uma pindaíba danada. Pô, dependia de bandejão, dependia de tudo. Então, como vai ser isso? A gente estava criando um ambiente estudantil, mas vocês sabem que o nosso TI sempre demora um pouquinho, então a gente resolveu adiantar e a gente voltou com o Google Forms para que eles já façam um requerimento, cadastro estudantil e depois a gente vai passar para o sistema e a partir dali a gente já vai ter todos os documentos. Eles vão colocar todos os documentos, todas as informações, todos os dados do Google todos os dados como se fossem no sistema. Depois a TI faz a migração para o sistema. Depois a TI vai fazer a migração para o sistema e é óbvio que o estudante, ele sendo afiliado da Mútua, é de graça, né? Gente, posso matricular? Não, Deus me Não. Não, isso é uma ótima notícia, né? Porque eles vão ter vários benefícios sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Sem custo algum. Além da carteira de estudante, que é gratuita. Né? Sim. Porque a maioria das carteiras de estudante, Uni, qualquer uma de faculdade, você vai pagar lá, você não paga, né? Não paga nada. Não paga nada. Você falou ainda há pouco, Dudu, do portal de empregabilidade, né? A Mútua lançou há pouco tempo o Conecta.Mútua e agora a gente já
solicitou que sejam abertas as vagas de estágio também para poder atender essa demanda dos nossos graduandos, né? Sim. E trabalhar na alimentação dessas vagas fazendo o cruzamento, né? Conectando de fato tanto os graduandos quanto os profissionais às vagas de emprego e de estágio. E aí dentro da mesma plataforma, nós já temos alguns cursos disponíveis, né? E a intenção é cada vez a gente estar colocando mais cursos online para poder ajudar os nossos estudantes e todos os nossos profissionais, né? Uma coisa, né, que eu estava aqui para falar, que eu até, né, uma das palestras que o Dudu mencionou, eu estava com ele, né, que nós chamamos, eu, né, acho que eu não mencionei isso. Eu estou lá na coordenação da fiscalização do CREA, né, que é a função fim, né, da gente fiscalizar. E deixando claro que é fiscalizar o exercício legal da profissão, né? As pessoas acham que a gente está fiscalizando para punir. Ah, você não pagou anuidade. Não, a gente está fiscalizando para um profissional que não teve a sua formação, que não ralou igual você ralou, que não se fez cursos, capacitou igual você se capacitou. Que não tem conhecimento técnico. Não tem conhecimento técnico, exercer a sua função, porque é isso que acontece. Porque se a pessoa, né, contrata um profissional que não é engenheiro ou não tem formação de engenharia para um serviço de engenharia, ela está tirando o emprego de uma pessoa que se capacitou para isso. Isso aí. E uma outra coisa que eu acho também que essa aproximação com as universidades vai trazer para a gente benefício é esse esclarecimento. E outra, um amigo nosso, né, o Wallace, beijo para você, ele falou que quer vir, tá? Então, Rodrigo, pode elaborar aí um podcast para o Wallace vir, está na coordenação de registro de cadastro. E ele diz que não é tão incomum a pessoa se formar na faculdade e descobrir no final que a faculdade não está registrada. Sim. Às Isso vezes. acontece. Nem no CREA, às vezes nem no MEC. Nem no MEC, Bastante. E assim, a pessoa fez ali os 5 anos, ela não vai receber a carteira dela para E ela trabalhar. não sabe nem que Ela nem precisa sabe ter que registro, precisa não tem ter esse registro. conhecimento. Ela não tem essa informação. E a faculdade, às vezes, esquece que tem um curso EAD e um curso presencial. O presencial está registrado e o EAD não tá. E aí, quando o cara se forma, ele vai lá tirar a carteirinha achando, né, todo mundo vai tirar, o curso dele não está registrado. E aí ele culpa o CREA, como se o CREA fosse, mais uma vez, o vilão da história. E não, é a faculdade que, pelo menos 5 anos, ele ficou ali. Se ele foi a primeira turma, a faculdade teve 5 anos. Aí quando não está registrado no MEC é pior ainda. Sim. Pior ainda, Total. que aí ele não tem o que fazer. O CREA nunca vai aceitar um registro de um profissional que o MEC não reconhece o curso. Mas muitas vezes está no MEC, mas não está no CREA, que são duas coisas distintas. Então eu acho que isso aí vai trazer esse esclarecimento. As pessoas perguntaram muito pra gente lá sobre atribuições. A gente foi com um engenheiro lá do CREA, Ricardo Rovo, que o cara é uma bíblia. Assim, a gente mesmo ficou, quase eu levantei a mão pra tirar dúvida. Eu falei, não, mas deixa o Pedro, que era um aluno lá, estava perguntando IBMR. tudo lá na IBMR, né? E foi muito, assim, esclarecedor para eles, que nunca tinham ouvido falar, não sabiam, né, o que o CREA fazia, o que é a fiscalização. Falamos do CREA Júnior, falamos de atribuições, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu. Isso foi muito legal. Um dos sonhos que a gente tem... Sonhos. Porque é sonho, né? Sonho a gente sonha alto. Óbvio, É que, na verdade, a gente tenha uma matéria dentro da ementa da engenharia que fala sobre o sistema, que fale sobre legislação, que fale sobre ética, que fale sobre ART, acervo técnico. E eu, junto com o Diego, que é o professor do Cefet, foi a primeira pessoa a querer já fazer essa... Ele dá aula de introdução à engenharia no Cefet e ele quer fazer essa ementa. É ótimo isso. Eu acho que é a primeira faísca que a gente vai ter de que outras universidades Façam isso também. fazer a mesma coisa. É claro que as atribuições, algumas faculdades não vão querer que a gente fale muito, porque se elas não tiverem cadastradas... O cara vai saber como consultar, se o curso dele está cadastrado ou não. Mas é importantíssimo. E assim, esse ambiente estudantil que a gente está fazendo vai ter lá todas as faculdades que estão cadastradas, vai ter lá qual é o código de Quantas ética. faculdades nós estamos cadastradas? Hoje nós temos 47 faculdades. 47. Não são 47 campos, são 47 faculdades. E se formam quantos engenheiros aproximadamente por ano? Aproximadamente 6 mil novos registros por ano. Muita coisa. É muita coisa.
E assim, muita gente não consegue se desenvolver no mercado de trabalho. Essa é a verdade. Muita gente não consegue se desenvolver no mercado de trabalho. Eu acho que quem participar do CREA Júnior vai acabar tendo diferencial, né? Ah, nessa vai, disputa sim, aí sim. Muda a de visão dele. mercado. Eu venho falando muito sobre essa coisa da inteligência artificial também, que assim, as pessoas precisam desenvolver muito o tal do soft skills, né? Que é a liderança, a comunicação, trabalho de equipe, comunicação assertiva, que são essas coisas que vão ser Sim, total. o que vai ser valorizado pelos profissionais, pelos CEOs das grandes empresas, entendeu? Então, eu acho que a gente fazer projetos com esses temas são bastante importante, porque, na verdade, a gente... todos nós vamos virar gestores de pessoas, de conflitos. É claro que o conhecimento técnico é óbvio que a gente precisa ter. E o seguinte, gente, o aprendizado é contínuo. Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, o que você estudou lá, aquele livro que era 600 páginas, de você estudou em um semestre, você não pegou todas as fórmulas lá. Você não pegou. Mas você sabe, por exemplo, quando você está fazendo uma obra, um serviço, tem um livro que eu sei que vai ter aquela fórmula lá, onde eu vou lá e eu vou poder consultar. Então, o aprendizado é contínuo. Então, é isso, assim. Até para você utilizar a inteligência artificial, você tem que dar um input para ela. Você tem que dar o prompt exato para ela. Então, assim, nada adianta se você não tem um pensamento lógico para se colocar. Então, assim, a inteligência artificial ajuda muito, mas sozinha não se faz nada. Quem dera tivesse ela na época da nossa faculdade, né? O Gui tinha falado que no início do CREA Júnior tinha dificuldade de conseguir inserir as universidades particulares. Hoje já está mais fácil? Hoje, por incrível que pareça, está ao contrário. As faculdades particulares, elas estão muito mais próximas. Aí isso também se deve à mudança um pouquinho do perfil do estudante. Sim. O estudante agora está muito mais interessado, muito mais preocupado com a sua carreira profissional. Então, acaba que uma das coisas que me deixou feliz foi quando eu observo e tento resgatar um pouquinho do histórico do que estava sendo feito no CREA Júnior no último ano, eu vi que eram praticamente as estudantes de faculdades particulares. As públicas praticamente quase eram bem poucos, e essa mobilização dentro das faculdades públicas, elas também estão meio que desorganizadas, pelo que a gente sentiu. Quem foi do movimento estudantil no passado, quando a gente chega numa universidade pública, a gente começa a entender como é que as coisas estão funcionando. E aí, algumas faculdades a gente viu que estão um pouco desmobilizadas. Eu não sei se é uma questão da desmotivação geral que existe dos estudantes de engenharia. E uma coisa que o Eduardo falou que eu acho que vai ser importante muito na discussão com as universidades é a questão da atualização de currículo. Porque assim, cara, a coisa tá evoluindo de um jeito tão rápido que tem currículos aí antigos que, e um ponto engraçado, eu tava me lembrando aqui, quando o Eduardo falou sobre a gente ter uma matéria dentro da grade curricular que fale sobre o conselho. Na verdade, quando eu fui técnico, quando eu fiz a minha formação de técnico na FATEC, a gente tinha uma matéria chamada Organizações e Normas. E aí, assim, era basicamente, ele falava tudo sobre a profissão do técnico. Sim. E aí dava uma especificação. Aí, obviamente, para cada turma que eles tinham lá, eles davam algumas coisas. Teu conselho profissional é o CREA. Só que, obviamente, não aprofundavam, e até acho que não aprofundavam porque não tinham apoio do conselho. Não tinha apoio do conselho. Eu acho que agora, com tudo que a gente tem de tecnologia, de possibilidades, acho que vai facilitar muito esse acesso à informação. E é o que, assim, quando todo mundo fala que, o CREA foi por muito tempo visto como um vilão, acho que foi muito culpa do próprio conselho, sabe? O conselho parou de se comunicar. Eu acho que, é engraçado porque eu sou engenheiro de produção, como eu falei no início, eu trabalhei 15 anos na área de entretenimento, justamente na área de comunicação e marketing. Então, eu comecei a perceber que,
cara, de fato, como a galera da engenharia não consegue, dizendo em português claro, não consegue se vender, ela não consegue se comunicar. A galera é muito boa para produzir, para resolver problema, mas na hora de passar, às vezes, até esse conhecimento à frente, é um pouco difícil. Então, eu acho que, pô, cada vez mais, a gente, como o Eduardo falou super bem sobre as soft skills, a gente tem essa nova geração de engenheiros, ela tem que estar, de fato, preocupada, não apenas só em resolver problemas, mas entender que, muitas das vezes, esses problemas, as soluções são coletivas. Então, pô, vamos passar adiante esse conhecimento, vamos aperfeiçoar. Então, assim, eu acho que, pô, a gente tem muito trabalho para fazer. E é uma preocupação, por exemplo, eu topei o desafio de estar no Progredir, porque eu me preocupo muito com essa questão da capacitação. Eu falo, cara, tem N possibilidades de a gente fazer. Graças a Deus, a Mútua também tá na mesma pegada. Então, a gente não precisa concorrer. Era uma coisa que eu via muito no passado. Digamos assim, as unidades dentro do sistema, elas eram verticais. Agora a gente está praticamente fazendo quase que gestões horizontais. As lideranças trocam muitas ideias sobre o futuro e eu acho que isso vai ajudar demais o jovem profissional. Não, com certeza. O que você... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Tava aí escutando o que estavam falando. Uma das coisas, né, que acho que os três até falaram um pouco, é sobre essas novas tecnologias. Cada dia surgem novos cursos e o profissional está cada vez mais querendo se capacitar. E uma das coisas que a gente viu nessas palestras das universidades muitas vezes, o profissional faz uma pós-graduação ou até um mestrado, que é uma coisa mais longa, pensando que ele vai, no final, conseguir trabalhar em determinada coisa. Já está desatualizado. Já está desatualizado. E ele não vai ganhar aquela atribuição porque o curso não tem a carga horária mínima, não tem uma ementa mínima para ele ganhar aquela atribuição. E aí ele vai, quando ele chegar lá na frente, ele vai culpar quem? Quem não vai dar atribuição para ele? É o CREA. É o CREA. Então, assim, essa aproximação de você, já na primeira matéria, né, introdução à engenharia, um exemplo, o cara já saber, pô, eu tenho que ficar ligado nisso. E o conselho é meu parceiro. Eu vou perguntar, enfim, vai ter um canal de comunicação, vai ter, né, um sistema interno que você vai conseguir... Pô, para eu fazer uma pós-graduação, vamos dar um exemplo, engenharia de segurança do trabalho. Para o CREA me dar essa atribuição, o que esse curso tem que me oferecer, no mínimo? Qual é a ementa desse curso? Qual é a carga mínima? Qual é a carga mínima? Porque a pessoa não sabe, né? Não é uma coisa tão simples de você analisar. E não adianta, por exemplo, eu falo muito isso, eu fiz engenharia naval. E aí eu faço um mestrado em produção. Eu vou pegar o título de produção. Gente, não adianta. Você suas atribuições são de engenheiro naval. Vocês não vão pegar atribuições de engenheiro de produção. Porque o coleguinha estudou 5 anos só a produção. Sim, pois é. Então é injusto com o coleguinha. Então, é muito complicado. Até difícil das pessoas entenderem isso. Mas não é dessa maneira que as coisas acontecem. As empresas podem até te contratar, mas a atribuição do CREA você não vai ter. Assinar como engenheiro de produção você não vai poder. E aí eu entendo que o CREA Júnior vai levar essa informação para os estudantes, né? Vai chegar de fato na ponta, não vai depender tanto das universidades estarem fazendo isso, porque eu acredito que vocês vão ter uma série de encontros paralelos diretamente com eles, né? Sim. Acho que vocês estavam pensando em fazer algum tipo de competição. Então, nós temos algumas coisas, né? Então, a gente separou em coordenações, né? A gente tem a coordenação de articulação, comunicação, eventos. É isso. E os embaixadores. Os embaixadores é o que eu mais gosto, que é o seguinte: embaixadores é a pessoa que é representante do CREA dentro da universidade. Eu conheci um no curso de mentoria. Então ele é um embaixador. Ele é um embaixador. Então é muito legal você ter uma pessoa. E assim, é claro, a gente vai capacitar essas pessoas. Para ele ser o porta-voz. Para que ele seja o porta-voz. Mas ele vai ser voluntário? Vai ser voluntário. Mas é claro. Isso vai agregar também para ele, né? Vai agregar para ele. Muita coisa. Quando a gente também tiver algum evento em que a gente possa levar aquela pessoa, vai ter uma semana oficial de engenharia, vamos também dar a oportunidade a essas pessoas que foram voluntárias a participar.
Então eu acho que isso vai nos trazer mais próximos aos alunos. Porque quando é um aluno falando da com mesma o língua, aluno, assim. é mais completamente fácil diferente. do que o professor chegando, a CREA mandou. Não, é muito mais fácil Eles o falam a aluno. mesma língua, Eles né? falam a É, isso mesma aí. língua. E a gente já não está nem quase falando ali. Nós somos a ponte de ligação, na verdade, nossa geração, assim, entre eles e os mais experientes que a gente. E muita coisa eu falo, gente, gírias novas que surgem, eu falo, não sei o que Consegue significa isso. Então é realmente isso, é você falar a mesma língua e tal. Sim. Outro sonho que a gente tem, Tudo pode ser. eu sempre tenho sonhos, né? É fazer uma semana oficial de engenharia do estado Do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Interessante, muito interessante. Eu acho que seria muito legal. Muito. Entendeu? A gente tem uma Network, semana tudo, de network, você ter uma feira bastante interessante que o próprio CREA vai estar lá promovendo. Então, eu acho que só o CREA não, a multa também, tá? Eu sei que você, quando fala CREA, tá incluindo a gente. É o sistema, É o sistema. tá falando que Qualquer é coisa. multa. É isso aí. Tranquilo. Dentro das competições, a gente tem os hackathons, que são as competições de inovação dos problemas. Eu tive em Brasília agora com o Miguel, muito engraçado que muitas das coisas que a gente pensou, eles pensaram parecido com a gente. E estão implementando. E estão implementando, Eu já né? vi aqui no Instagram do Confere essa então, semana, da então, RT, né? É isso aí. Do registro único. Na realidade, Do registro da do registro único. Porque o que vai acontecer agora? Vai acabar com o visto. Graças a Deus. O registro já era para ter acabado. Quando você tem um RNP, você já tem um O registro que é o nacional. RNP? Ah, isso aí, porque você não pode falar mais sigla, não. Tem a galera que tá vendo aí. vai falar, O "Pô, o cara RNP falou uma sigla é o lá, Registro Nacional Profissional. Isso aí. Então, aquilo já deveria funcionar de alguma maneira. Mas o que vai acontecer agora é montar um único banco de dados. É isso. Um único banco de dados, no qual ele se integre. Eu não preciso ficar ligando de CREA para CREA para saber. Pra saber se tem registro se lá, tem visto registro ou não. aqui. Aí, Você... qual é a É um ideia sistema desse único, hackathon? né? É isso aí. Qual é a ideia do hackathon? É que sejamos honestos. Pô, temos os 25 CREAs. 27. 27. Aí, 27 CREAs. Cada um desenvolveu o seu banco de dados de um jeito. Não são todos iguais. Não são. Então, Não como é são que a gente todos. vai Eles não fazer se para falam. integrar? Por isso que E tem esse aí? desafio. E isso é legal. Isso é muito legal, que dá A oportunidade... solução vai vir daí, né? Exatamente. A solução vai Isso vir que é daí. o mais bacana, porque assim, tem certeza, vai vir dos jovens profissionais. Tem certeza disso. Eu Vai. conheço quase todos Entendeu? os bancos de dados. Porque na fiscalização, né, como existe o visto ainda, quando você vê que uma empresa de fora do Rio de Janeiro está fazendo uma obra no Rio de Janeiro, a regra é, se for acima de 6 meses, ela tem que se registrar no CREA do Rio de Janeiro. Sim. E aí, só que se você for autuar essa empresa, são duas coisas distintas. Se ela não tiver registro em nenhum CREA, é uma coisa. Se ela tiver registro em algum CREA e não tiver no Rio de Janeiro, é outra coisa. Então, às vezes, para você catar, saber se ela tem... Você tem que entrar em contato com você outro pelo conselho. CNPJ, você às vezes sabe o estado Sim, que ela sim. você, deve estar nesse. Às vezes não está também. Você vai no site do próprio CREA, consulta pública. E cada CREA é de um jeito, cada É CREA é isso uma aí. Isso cara. dificulta E muito. isso eu tô falando Muito. de acesso sem ser do corporativo, né? Sem ser interno. Nós Sim. acessamos outros CREAs como usuário externo normal. E cada um é de uma coisa. Vai ser uma salada mista aí, vamos ver como é que é. É uma boa primeira até competição, né? Vamos ver aí, como é exatamente. que vocês vão desenvolver, como é que a gente vai integrar. A gente, por exemplo, tinha pensado em melhoria do atendimento do CREA. É Como isso aí. primeiro Desafio. desafio. Como a gente vai melhorar o atendimento do CREA? Cara, Vai isso é ser bem- mais rápido, ser mais digital. Pode ser. Assim, há diversas formas da gente pensar essa inovação, mas eu acho que assim, com fé, está numa sinergia muito parecida com a gente. E eu tenho me comunicado bastante com o pessoal lá. E a gente vai trazer eles também para que a gente possa fazer bastante coisa juntas, né? Então, é legal, assim, acho que esse do registro único é fantástico. Ansiosa pelo resultado. Eles também vão montar um podcast lá, então
Quer dizer, a gente já A está gente na tá frente. A gente já tá Já na temos frente. o nosso aqui. Nova Rio Podcast. A gente bem já está claro. na frente, o nome deles vai ser Nerdcast. Olha, interessante. Eles vão mutar o podcast, nós já estamos Pois já na estão frente. associando o Gera Nerd, a gente já tem essa alcunha. Quer dizer, então tem Ó o bastante marketing, coisa ele que é gritando, muito gritando. parecido com o que a gente já pensou. E Porque o presidente do Confé também é oriundo de CREA Júnior, Sim, né? ele é oriundo do CREA Júnior. A gente já fala isso, assim, são histórias de sucesso, né? Histórias de sucesso de CREA Júnior. Miguel, presidente do CREA do Rio de Janeiro, o Vinícius, que foi presidente do CREA Júnior de São Paulo. Então, quer dizer, são duas pessoas que são da mesma época, da mesma geração, que sabem que essa parte estudantil e de jovens profissionais são importantíssimas. Dentro do nosso programa do CREA Júnior, vai entrar, a partir do ano que vem, o programa Jovem, CREA Jovem, que é para os profissionais recém-formados. A gente vai ter que fazer algo. Na verdade, a gente só vai dar continuidade àquilo que a gente... O trabalho que vai ser feito com o CREA Júnior. Com o CREA Júnior, né? Então, assim, tem bastante coisa para a gente fazer. É interessante. E o que vocês, né, vamos lá, a gente sabe que eu tenho uma irmã bem nova, né, essa nova geração, né, a geração Z, não sei se ainda tá em Z, já tá em... Eles são bem, assim, difíceis de você conseguir emocioná-los, né, vamos lá, porque eles têm tudo na ponta do dedo, é uma geração que, né, vídeo de TikTok, se tiver mais 5 minutos, ninguém vê, é uma geração que é muito, por exemplo, uma coisa muito simples. Nós, quando éramos novos, adolescentes, para ver uma série que a gente acompanhava, a gente esperava uma semana para lançar um novo episódio. Eles agora entram no streaming e se quiser ver tudo em um dia, vê. Então é uma geração que não se contenta com pouco, eles estão sempre querendo mais. Então, assim, o que o CREA Júnior, a Mútua Júnior, como é que vocês vão fazer, né? Como é que a gente vai pensar, se já tem isso pensado, para falar da importância, né, deles virem realmente para o sistema, né? Porque não adianta a gente fazer toda uma misturação, pensar se não tiver essa adesão maciça, né? Porque, essa competição, se tiver uma pessoa, ela não tem nem graça, né? Então, assim, o que vocês estão pensando, como que vocês estão imaginando para chamar mesmo, né? Para atrair, para ser uma coisa, legal, o cara enxergar, além desses embaixadores, que eu acho uma ideia sensacional, de uma pessoa falar a mesma língua, mesmo... Só deixando aqui, eu também, quando fui coordenadora do CREA Júnior, era no amor, ninguém recebia para isso, né? E isso me rende frutos até hoje, porque hoje não, que o CREA não me deixa ter esse tempo de fazer, mas eu era engenheiro orçamentista também. Eu pegava orçamentos de pessoas do CREA Júnior, que eu conheço na época do CREA Júnior de outros estados. A gente faz um network assim. Então, o que eu plantei há 3 anos atrás, né, que quando eu estava lá no CREA... o que eu plantei há 15 anos atrás, eu estava colhendo até ano passado, né? Porque é um network que você faz, às vezes, no Brasil todo. Sim. E aí, né, você vislumbrar isso, às vezes, com 20, 21 anos, você às vezes nem consegue. Você não tem essa visão de futuro. A gente ia, né? O Miguel, o Guilherme, o Dudu, porque a gente já era do movimento estudantil, a gente já sabia da importância, a gente já era engajado e a gente conseguia, né? Eu não pensava nem isso, só no network, mas realmente em fazer... em aproximar a galera. Vamos lá, o que vocês estão pensando aí? Eu estou pensando até um pouco mais abaixo, né? Como é que a gente vai atingir o pessoal do ensino médio a fazer engenharia? Porque... Não mostra as provas. Porque você tem que atingir esse pessoal. O porquê? O porquê fazer engenharia? E hoje, eu estava conversando muito com uma professora minha, e ela estava falando que ela já faz alguns programas, alguns desafios de energia sustentável, pontes de papel, algumas automações residenciais, pequenos projetos de tecnologia, nas quais eles já podem começar a pensar em engenharia, porque a engenharia nada mais é do que resolver problemas. Sim.
nada mais do que resolver problema. Resolver problema. Guilherme foi para o marketing para resolver o problema da publicidade. O pessoal da publicidade lá não sabia. Não sabia, ele sabe criar, mas eles não sabiam fazer um fluxo de processo. Aí foi ele para lá para ele poder criar o fluxo de processo para que as pessoas conseguissem. Então, assim, a gente pode ver engenheiro em qualquer tipo de atividade. O cara pode estar em qualquer. Pode estar na parte hospitalar, ele pode estar na parte. Qualquer tipo de gerenciamento ele pode estar. Desde que ele tenha um pensamento lógico e queira resolver problemas. Então, essa é a ideia, né? Da gente chegar ao ensino médio nessa coisa apresentando pequenos projetos, a ponte de papel, que é uma coisa, eu sei que, mas já é alguma coisa que faz com que, já é antigo, ponte de papel é antigo. Pão de macarrão também é bem antigo, né? Já é antigo. Palitinha, de papel. É de palito, pão de palito. Mas já é antigo, mas aí a gente tem energia sustentável hoje. Você consegue fazer um arduinozinho, o cara vai lá e aí ele vê a luz acendendo e apagando, ou então sinal em comunidades. Você tem alguns que já fazem isso. Quando você tem lá uma caixa até quando chega ao nível de água, o Arduino vai lá e apita dizendo que ele vai ter algum problema naquela região. Então, assim, a gente já tem diversas coisas que dá para mostrar para. Você está falando de sistema de alerta? Sistema de alerta. Para mostrar para esses adolescentes. O que é a área da engenharia? Que é a área da engenharia e de inovação, né? Porque, assim, a verdade é que tem que ser algo inovador. Para eles, e, assim, há muita coisa também na minha área, que é de saneamento. O cara vê como é que eles fazem a drenagem. O cara vai ver que é uma coisa... Começar a entender como é que aquilo se transforma. Eu acho que dá para fazer com que aquelas pessoas, aqueles adolescentes, comecem a querer ser engenheiros. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas que está muito ligada ali nessa questão de mostrar. Cara, assim, como eu falei, eu trabalhei muito tempo no ramo de entretenimento. Cara, cada vez mais a gente tem que desenvolver a prática de ter conteúdos que sejam conteúdos legais, para estar no YouTube, para estar no TikTok, para estar no Instagram, para despertar curiosidade e falar, cara, peraí, isso aí é muito legal. Pô, quem é o cara que faz isso? É um engenheiro. É um geólogo. Porque, assim, uma das coisas que eu, hoje em dia, com as experiências de vida, eu sempre quis saber o que o geólogo fazia na prática. Eu falei, cara... Martela pedras? A gente assim, não sabe. Então, assim, e aí, uma das coisas que eu... Dos mais profissionais. Que eu venho pensando muito é assim, tem coisas que parecem óbvias, mas não são ditas, entendeu? Então, assim, hoje que a gente está no conselho, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais e falar, cara, o que o geólogo faz? Pegar um geólogo, entrevistar, trocar uma ideia, fazer também animações que sejam mais palatáveis para a galera, porque tem muita gente que fala assim, cara, engenharia é coisa de maluco. Cara, não é. Tem muita coisa legal. E assim, a gente, como o Eduardo falou no início, cara, tem muitas engenharias surgindo. Que na verdade a gente tem as engenharias mãe e aí vão tendo diversas ramificações. Então, assim, tem muita coisa diferente. Outro dia eu tava conversando com uma menina que ela falou, eu tô fazendo engenharia biomédica. Eu falei, eu nem sabia que existia. Falei, calma aí. A engenharia de alimentos, ok, a gente já sabe de algum tempo. Tal. E, por exemplo, engenharia de alimentos, isso eu fui começando a conhecer por conta do CREA Estudante. Era uma faculdade que tinha muito no Paraná. Eu fiz amizade com a galera do Paraná. A galera do Paraná, cara, eu só faço engenharia de alimentos. Eu falei, também isso aqui.
Falei, cara, e aí eu fui começando a entender, pô, o que vocês fazem? Aí a galera foi me explicando, mas se não fosse também esse Você não ia contato, ter esse conhecimento. Não eu não ia saberia, saber. né? Então eu acho que o conselho, o Confé, o CREA e a Multa, eles têm esse papel também de quebrar essa rigidez Quase um que é Telecurso sobre... 2000, né? Que a gente É quase isso. E quase só que, né, a gente tem quase que fazer, isso. óbvio, remasterizado completamente. Isso, mas é isso. é um Como foco funciona? melhorar, O que isso faz? é isso aí, melhorar a comunicação, melhorar como a gente apresenta os nossos projetos. Então, assim, de novo, hoje a gente tem tecnologia à vera, a gente tem possibilidade, tá muito barato, entre aspas, fazer conteúdo. O que a gente tem que pegar parar, pensar, estruturar, vamos fazer uma linha de conteúdos aqui explicando o que é relacionado, as principais coisas básicas. Como fazer um RT? Faz um how-to de uma ART. Tá lá o videozinho no canal do CREA sobre como é que se faz uma ART. O que o engenheiro de produção faz? E é óbvio, a gente não pode fazer isso uma vez e deixar lá esquecido. Por quê? Porque tá tendo atualização constante. Então, assim, a gente tem que estar sempre revisitando algumas coisas. Por isso que eu falo, às vezes algumas coisas são óbvias, já foram feitas, mas foram feitas há quanto tempo? 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30? Peraí, dá para fazer diferente agora. Agora a gente tem mais recurso tecnológico. A gente tem o WhatsApp. Dá pra gente ter... Não seria legal o CREA ter um canal, de repente, de distribuição de informações? Seria, por que não? Então, assim, Maravilhosa essa ideia. acho que são coisas que a gente pode ir desenvolvendo. E aí é que eu brinco. Por isso que eu fui lá para comunicação, para o marketing. Eu falei, opa, tem coisinhas legais aqui, vamos trazer de volta. Eu já anotei 2 coisas aqui para nós fazermos juntos. Mútua e CREA Júnior, CREA de uma forma geral. A Semana de Engenharia Estadual e essa apresentação para o ensino médio do que são as nossas profissões. Sim. Na verdade, não vai ser nem para o ensino médio. Vai ser para a sociedade. Que a galera tá esquecendo. Sociedade. Porque assim, a galera tá esquecendo, entendeu? Sabem, por exemplo, sabem. não Não sabem. sabem. Um exemplo sabem muito o que a gente simples faz. que a gente, né, tem visto lá na fiscalização é que, né, por exemplo, auto-vistoria predial. As pessoas não sabem que, por exemplo, para um elevador é um tipo de engenheiro. Isso aí. Para o sistema de... Às vezes não sabem a diferença entre um engenheiro e um arquiteto. Não, eles não sabem que é um engenheiro mecânico, né, que é sistema de exaustão, elevador, né, circuitos, que o engenheiro civil tem uma atribuição... as pessoas não sabem. E isso são... A gente está falando as 3 maiores engenharias, civil, elétrica e mecânica. Sim. Então, como é que um adolescente, enfim, que está pensando no que botar lá no vestibular, vai saber o que... Por exemplo, a gente teve um exemplo aqui no último podcast da engenharia nuclear, que é uma engenharia que já está deve ter uns 20 anos, o curso mais antigo do Brasil, mas... Quem não assistiu, assista esse episódio. Quem não assistiu, tá assista. maravilhoso. Por incrível que pareça, eu fiquei calada quase, porque eu não sabia o que era engenharia. Eu aprendi muito. Muita coisa. Ele falou sobre alimentos, né? Que você usa a engenharia nuclear para tratar alimentos. Eu falava assim, gente, eu não sabia. E é uma coisa que você, né? Não é uma engenharia, às vezes, tão pequena. Uma engenharia grande, nuclear, que já está há um tempo, uns 20, quase 25 anos. Conhecida, né? É isso aí. Muito pouco. Gente, infelizmente, ali o Rodrigo já fez o sinal pra mim, né? Falou Já tá que querendo falando, matar já tá a gente querendo, tá aqui. com fome aqui, o Ítalo também. Vamos aqui encaminhando, né, pro final do nosso podcast. Muito bacana, né, falar sobre CREA Júnior, sobre, né, essa nova estruturação, essa oxigenação, né, que a gente está trazendo pro sistema como um todo. Né, esse novo programa, Mútua Júnior também, que o CREA Júnior já existia, né? A gente só está reestruturando, trazendo, né, mudanças. E vamos encaminhar para o final, né? Cada um vai falar sua rede social, que é importantíssimo, mas vou agradecer aqui mais uma vez o Clube do Empreendedor, né, no GCB. Agradecer aos nossos realizadores, CREA e Mútua, viu, Ana Paula? Não esqueci. Diário do Rio. E vamos lá, eu, né, Camila Janotti, foi só a última, não sei, posso falar, já que eu tô falando, né? Eu tô falando, vamos embora. Rede social, Camila Janotti, com 2 N's, 2 T's, só tem eu, aqui, loura, maravilhosa, mentira, só tem eu, Camila Janotti, só tem eu. As outras Janotti que escrevem igual são minhas irmãs. E é isso, né, Instagram, todas elas é a mesma coisa. Vamos, né, primeiras damas, Ana Paula, fala aí das suas redes sociais, da Mútua. Das minhas redes sociais, eu vou dar umas últimas informações, que eu já vim com uma cola das informações que eu não podia deixar de passar aqui, para quem está nos acompanhando, nos assistindo. O lançamento do Mútua Júnior, ele vai acontecer agora, no 2º semestre de 2024. É um ganho, né? Já era uma solicitação muito antiga.
A Mútua é a nossa caixa de assistência. A gente entende que precisa estar próximo dos nossos profissionais antes mesmo deles se formarem, porque já são os nossos futuros engenheiros, geólogos, geógrafos, agrônomos e meteorologistas, tecnólogos e técnicos de segurança do trabalho. Eu faço questão de citar todas as profissões que são abarcadas pelo CREA, né? Porque é importante a gente estar trazendo os profissionais cada vez para mais perto da gente e deixando muito claro que nós nos preocupamos com todos eles. A partir do momento que você, estudante, estiver inscrito na Mútua Júnior, o CREA Júnior, desculpa. O próprio CREA que vai fazer a sua inscrição na Mútua Júnior. Você vai passar a ter direito de muitos benefícios com a Mútua. Nós temos um clube de vantagens e que ele dá desconto em cursos de idioma, cursos de graduação. E às vezes eu falava, olha, você pode ter desconto para a faculdade do seu filho. Hoje é para a faculdade do próprio estudante. Sim. Graduação, pós-graduação, livrarias... Vários cursos, nós estamos fechando parcerias agora com a Autodesk, com o Senai, com o SESI, com o Sebrae, muitos projetos que estão sendo desenvolvidos. Nós temos um plano de previdência privada que é muito importante para os jovens já começarem a se educar financeiramente, pensar no seu futuro, né? Guardar, poupar para aposentadoria, para ter uma vida mais tranquila no futuro. Deixando claro que esse aí é para abarcar dinheiro, tá, gente? Isso não é de graça, não. Eles não vão pagar nada para serem afiliados à Mútua, né? É porque os associados da Mútua, eles recebem uma parte da mensalidade de volta na previdência privada. E também participar de todos os cursos, né, Dudu? Sim. Que a gente vai estar fazendo em conjunto aí com o Progredir. A Mútua, ela financia alguns cursos através das entidades de classe, das instituições de ensino. Então, os graduandos, mesmo antes da gente fazer essa formalização desse convênio entre CREA e Mútua, nós já estamos abrindo as nossas portas para receber os graduandos, porque o papel do conselho é exatamente esse, né? E por tudo que foi falado aqui, eu entendo que o CREA Júnior, ele foi, na verdade, um celeiro de grandes lideranças, né? Haja visto o nosso presidente, o presidente Vinícius, vocês que fizeram parte, vocês três. Eu não tive a honra ou o prazer de... Mas agora é a Mútua Júnior, viu? Viver dentro do sistema durante a vida estudantil, mas eu entendo que isso é muito importante. E aí eu quero deixar um convite para você, graduando que está nos assistindo, que possam procurar o Guilherme e o Eduardo, saber como que vocês fazem para participar do CREA Júnior e, consequentemente, estar com a gente aí dentro da Mútua. Nós queremos estar recebendo vocês e acompanhando essa vida acadêmica, que eu tenho certeza que vai ser muito mais leve se caminhar junto com o nosso conselho. E aí, deixa eu parar de falar, né? Antes que a Janote corte meu microfone. Obrigada, Ana Paula. Só uma dúvida aqui, Rodrigo. Passar minha rede. De bastidores. Ela falou, né, para perguntarem para o Eduardo e para o Guilherme como que as pessoas fazem para se inscrever. O Eduardo mencionou que já tem um Google Forms. A gente vai lançar à tarde. Vai lançar? Tá. Então, ó. À tardinha. Beleza. Se ele não fizer à tarde, a gente, ó. Você vai perguntar, bota lá, clique aqui, ó. Minha mãozinha, clique aqui. A gente tarja você escolhe, tá? Onde você bota, Rodrigo? Que lado que vai? Que lado que você bota? Deixando as redes sociais da Mútua, é @mutua.rj e a minha é @mazieiro, Ana Paula. Pode nos seguir que a gente está sempre colocando todas as novidades da nossa caixa de assistência aí para vocês. Obrigada, Ana. Eduardo Santos, Eduardo Leonardo Araújo dos Santos. Esse é dupla sertaneja, menina. Vamos lá, suas considerações finais, suas redes sociais, para o pessoal seguir, ganhar muitos seguidores. Queria agradecer essa oportunidade. Eu ainda tinha aqui, ó, uma porção de coisas para falar. Aproveita que a gente tem os últimos minutos, gente, faz como eu. Coloca aí o principal que não foi falado. Gestão de finanças, que a gente acha que educação financeira é muito importante. Devia na escola isso. Como melhorar imposto de renda, pelo amor de Deus, de ver ética e responsabilidade social, valorização da profissão. Mais um podcast. Você pode falar sobre tudo isso. Colaboração com universidades internacionais. Tem uma porção de coisas que a gente ainda tem para falar. Dá para ficar aqui um mês aqui. Dá para fazer uma coletânea de programas, de coisas que a gente tem aí de sonhos e de trabalho a fazer.
Pode até fazer um podcast com os próximos embaixadores aí, ó. Ó, que legal, deixa aí. Interessante. Deixa. Isso. O importante que a gente está aqui para todo o estado do Rio de Janeiro. Nós somos 92 municípios, 47 faculdades que tem engenharia, agronomia, meteorologia, geologia, geografia, técnicos e tecnólogos de segurança do trabalho. E o mais importante que a gente vai estar junto com vocês, acompanhando desde o começo até o fim da faculdade. Desde o cálculo ou TCC, galera. Então, Que maravilha. Isso também faz parte. Se a gente tiver que chegar e ter, como já tem um programa de reforço, dentro da própria FRJ já tem um programa de reforço de cálculo, se a gente chegar Patrocinado pela Mútua, tá? Patrocinado pela Mútua. Se a gente achar que o CREA Júnior pode intervir nesse tipo de caso, a gente vai estar intervindo. Diminuir a evasão. Então, a ideia é diminuir a evasão. E aquilo que eu falei, né, gente? A engenharia, ela anda com o desenvolvimento do país. Sim. Quando o ensino de engenharia está baixo, o desenvolvimento do país está baixo. Verdade. Então, é importante que a gente esteja aí lutando, dando mais representatividade a todo o nosso sistema. Então, Suas obrigado, redes sociais, que não, eu nem sou pode esquecer. Eduléo Santos. Tá vendo? É a dupla sertaneja. Eduléo Santos. Obrigada, Dudu. Né? Muito gratificante, né? Sua participação aqui, ver que você tem muitas novas ideias. E espero que, né, você volte mais vezes para acabar esse testamento aí que eu tô vendo daqui, para poder você, né, levar todas as informações que o povo vai clamar por isso, que o pessoal tá, se eu tô curiosa, imagina o povo. É isso. Guilherme Neto, suas considerações finais, suas redes sociais. Bom, foi ótimo participar aqui mais uma vez do Inova Rio. Agradeço muito o espaço. Tem muita coisa legal pra gente fazer, muito trabalho. Minhas redes sociais, todas elas são Guineto 3. Então, é fácil. Ué, quem é o 1 e o 2? Quem são o 1 e o 2? Não sei, mas é isso. Guineto 3. Tem o pai, o filho e o 3 é... entendi. Tá vendo? É coisa de príncipe, gente. Família real. Não, só para falar o seguinte, gente. O CREA Júnior criou um casamento, tá? Porque Guilherme é casado com a pessoa que foi do CREA Júnior de Minas. Que então, isso, hein? Isso daí a gente Isso deixa aí. para um outro programa. A gente conta essa essa Tá história. vendo? O pessoal falou pra se integrar, ele levou a sério. Se integrou, tá se integrando até hoje aí. Daqui a pouco, será que vamos ter o primeiro filho do CREA Júnior? Fruto do CREA Júnior? CREA Baby, CREA O Baby. CREA Baby. Gente, muito obrigada a todos, né? Também obrigada aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero que, né, todos nós possamos voltar. Sei que todo mundo aqui tem, além do CREA Júnior, muitas outras coisas para falar, para trazer de legal. E é isso, gente. Obrigada, boa noite. Não deixe de seguir também o Inova Rio nas nossas redes sociais. Seguir a Mútua, seguir o CREA, tá? É isso aí. A gente está sempre postando informação, novidade, tudo, né, que a gente está fazendo, tanto Mútua, CREA. E é isso. Até a CREA próxima. Júnior também, né? CREA Júnior também. CREA... CREA.jr. RJ. CREA JR -RJ. Obrigada, gente. Boa noite.